Projeto de lei de conversão número 13. Alguns já tiveram oportunidade de tratar sobre esse assunto, de adiantar, portanto, a discussão. Para discutir a matéria, eu concedo a palavra ao senador Otto Alencar. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, rapidamente, se o senador Otto me permitir, só para fazer uma pergunta a Vossa Excelência, me parece que já está pronto para a pauta e tem um requerimento dos líderes para a votação sobre o PLC 26, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Ministério Público da União, e o PLC 29, que também dispõe sobre as carreiras do Poder Judiciário da União. Como Vossa Excelência muito bem sabe, isto é uma árdua via crucis desses servidores, que nós todos esperamos que hoje chegue ao final. E eu pergunto a Vossa Excelência se já está pronto para a pauta e se nós poderíamos votar nesta sessão. Agradeço a intervenção do senador Randolfo Rodrigues, porque enseja a oportunidade para que nós possamos esclarecer o procedimento. Está pronto, sim, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, mas nós precisaremos antes limpar a pauta, né? Retirar a medida provisória da nossa pauta. Senador Otto Alencar. Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, eu vi com atenção aqui as colocações do senador Lindbergh Farias, de alguma forma procedentes até certo ponto, mas antes dele ocupou a tribuna o líder do governo, o senador Aloysio Nunes Ferreira, que deu aqui a sua palavra de que o presidente interino vetaria esse artigo que pode elevar 100% a participação do capital estrangeiro nas empresas brasileiras, o que eu concordo plenamente. Acho que tem que se discutir mais profundamente isso. No entanto, senhor presidente, senhores senadores, eu creio que o projeto em si tem, de alguma forma, alguns avanços que podem elevar e melhorar a situação do tráfego aeroviário no Brasil. No meu estado, por exemplo, que é um estado de uma extensão territorial muito grande, nós temos vários aeroportos que estão em andamento as suas obras e não têm a conclusão devida por falta de recursos do governo federal. Por exemplo, o aeroporto do município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Esse é um projeto que nós iniciamos no ano de 2011, estamos no ano de 2016 e ainda em conclusão. Portanto, há que se encontrar dentro desse projeto, em outro projeto que seja encaminhado, uma letra de lei que possa dar celeridade à questão dos investimentos nos aeroportos do nosso país e todo o Brasil, resolvendo de uma vez por todas e dando condição melhor àquele que necessita desse transporte, que é o usuário, aquele que vai adquirir a sua passagem por preço módico dentro de uma condição que todos os brasileiros possam se deslocar por todo o país. Mas, senhor presidente Renan Calheiro, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência para uma questão que nós discutimos hoje no gabinete de Vossa Excelência, no entorno das 13 horas para 14 horas com o senador Fernando Bezerra, e de respeito exatamente às obras inacabadas. A nossa Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, nós criamos a subcomissão de obras inacabadas, fiscalização e acompanhamento. O presidente é o senador Ataídes Oliveira e tem vários senadores que participam dessa subcomissão, que vai fazer um levantamento, inclusive de aeroportos que estão ainda em conclusão, porque não há coisa pior e mais nociva a esse país do que obras iniciadas, inacabadas e abandonadas de ponta a ponta do Brasil. O que me chama a atenção é o gasto ineficiente do governo federal sem conclusão dessas obras. Portanto, nós criamos aqui essa subcomissão, senhor presidente, e eu gostaria que Vossa Excelência pudesse, de alguma forma, encampar isso e levar a quem de direito até
na minha opinião, chamando os governadores dos estados brasileiros para que cada governador pudesse identificar a prioridade na conclusão de cada obra. Eu creio que tem obra no Rio Grande do Sul, no Ceará, em todos os estados brasileiros. No meu estado, por exemplo, além do aeroporto Vitória Conquista, que a senadora Alice da Mata conhece muito bem, e eu lutei 5 anos por isso, nós temos a ferrovia Oeste e Leste, temos estaleiro em Ceará do Paraguaçu, que já demitiu mais de 6.000 operários, além de outros tantos em várias áreas. Portanto, senhor presidente, essa é uma situação que eu gostaria de chamar a atenção do Senado Federal, e Vossa Excelência, como presidente do Senado, pode perfeitamente encampar e levar a uma solução para a conclusão das obras inacabadas. E que o governo federal, seja o governo interino ou qualquer outro governo, não inicie nesse país nenhuma obra nova sem concluir as obras que estão em andamento. Muito obrigado. Eu quero, antes de qualquer coisa, cumprimentar o senador Otto Alencar. Nós hoje tivemos, senador Aloysio, os senhores líderes, uma importante reunião. O senador Otto Alencar já constituiu, no âmbito da Comissão de Fiscalização e Meio Ambiente, uma subcomissão que é presidida pelo senador Ataídes para fazer um levantamento das obras inacabadas no Brasil. E hoje eu tive a oportunidade de combinar com o presidente Michel Temer um encontro na próxima terça-feira, onde teremos uma reunião. Eu faço questão de ir para essa reunião, acompanhando o senador Otto Alencar e os membros da Comissão de Obras Inacabadas, para sugerir ao presidente da República, com quem já tivemos várias conversas sobre o assunto, o seguinte procedimento que foi sugerido pelo senador Otto Alencar. Primeiro, o presidente da República solicitar dos governadores dos estados um levantamento não só das obras inacabadas no âmbito de cada estado, mas, sobretudo, as prioridades que os governadores estabelecerão. 2, que o presidente da República peça aos ministros das pastas que façam um rápido levantamento de todas as obras inacabadas existentes nos municípios brasileiros, para que todos tenham uma ideia do que isso significa. São mais de 30.000 obras, grandes e pequenas, com o resto a pagar, que já monta 250 bilhões de reais. Então, num desperdício desse, num cemitério deste de obras inacabadas, não tem sentido que nós comecemos a cada ano novas obras sem pensarmos no que ficou para trás em obras inacabadas. Então, na terça-feira, senador Ataídes, que preside essa subcomissão, nós vamos ter um encontro com o presidente da República às 15 horas. Eu convido todos os senadores que quiserem participar dessa reunião para que nós possamos ter uma conversa específica sobre esse assunto e sobre o funcionamento da comissão. Senador Ataídes, senadora Ana Amélia e senadora Ângela. Senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Presidente Renan, em 2011, presidente Renan, quando eu cheguei nessa casa, ainda como suplente, eu percebi que o problema das obras inacabadas no Brasil era um caso seríssimo. Nessa mesma época, senhor presidente, eu entrei com um projeto de lei, um PLS, de número 538/11, aonde se cria uma carteira de obras inacabadas no país, senhor presidente, porque eu percebi que não há um controle, principalmente por parte do Congresso Nacional, dessas obras inacabadas, como também de obras empenhadas e não iniciadas. Não é só as acabadas, não. Empenhadas e não iniciadas. E nesse momento, senhor presidente Renan, eu fico muito feliz de ver a preocupação de Vossa Excelência com relação a este caso extremamente gravíssimo no nosso país. E acredito que esta importância que Vossa Excelência colocou de 250 bilhões de reais praticamente jogada ao ralo, dinheiro do contribuinte, acredito eu que seja superior a essa cifra.
Pois bem, senhor presidente, criamos sim no início do ano a subcomissão de obras inacabadas. Também quero colocar que o senador Otto, o presidente da Comissão de Meio Ambiente, tem preocupado muito também com esse fato das obras inacabadas. Então, com o apoio do presidente Otto, criamos sim a subcomissão de obras inacabadas. Entretanto, senhor presidente, lamentavelmente, esta comissão, neste semestre, ainda não caminhou o que tinha que caminhar, pelo fato de alguns membros desta subcomissão pertencer à comissão de impeachment. Mas fizemos alguma coisa, andamos alguns passos, demos alguns passos. Buscamos informações junto ao Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e também o Ministério do Planejamento. Então, nós já temos algumas informações. E também presto a última informação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que já temos um requerimento aprovado para uma audiência pública com alguns ministérios, com a presença de alguns ministros e também do TCU e da CGU. Portanto, senhor presidente, fico muito contente em saber que agora Vossa Excelência, juntamente com o senador Otto, vamos então empenhar para a gente ver, porque não dá, o país não suporta mais esta irresponsabilidade, esse rio de dinheiro jogado ao lixo, senhor presidente. Muito obrigado. Nós aqui cumprimentamos Vossa Excelência. Senadora Ana Amélia. Presidente, eu quero, casualmente, hoje o motivo da minha subida à tribuna seria exatamente esse. A duplicação da BR-116 entre Guaíba e Pelotas, Rio Grande, mais precisamente em Pelotas, representa um prejuízo a todos os municípios naquela região extraordinário. E mais, a paralisação dessas obras já contratadas, por falta do recurso empenhado, está aumentando extraordinariamente o número de vítimas fatais por acidentes nessa rodovia. Então, a obra paralisada, presidente Renan Calheiros, obra paralisada é obra que fica muito mais cara, especialmente na retomada dessa obra para sua conclusão. Então, é uma iniciativa não só oportuna, mas necessária neste momento que o país está vivendo. Então, eu queria cumprimentar Vossa Excelência por essa iniciativa e também com o senador Otto Alencar, porque disse muito bem, em qualquer canto do país, senador Otto Alencar, na sua Bahia, no Rio Grande, tem obra parada como essa a duplicação da BR-116, nesse trecho extraordinário que vai da capital para o Porto Marítimo de Rio Grande e Pelotas em primeiro lugar. Então, queria cumprimentar o presidente Renan Calheiros. E queria fazer só uma opinião, presidente, a respeito da medida provisória da aviação civil e da aviação regional. O Rio Grande do Sul é um estado que vem lutando muito. Algumas companhias, inclusive, foram criadas lá no Rio Grande do Sul, não tiveram êxito por conta que eu acredito que não é apenas a alteração da composição da participação no capital social das empresas aéreas, da aviação regional ou aviação comercial, mas é o custo operacional do querosene de aviação. E aí as companhias estão indo para aqueles estados que retiraram o ICMS desse combustível para desonerar. Então, aumentaram e concentraram em alguns estados onde o custo do combustível é menor em função da não incidência do ICM. Então, é necessário, além dessa discussão sobre participação no capital, a infraestrutura oferecida aeroportuária no país, que ela é deficitária e muito cara. Então, esse é o problema. O barateamento da passagem aérea vai se dar nas duas pontas, num aporte de capital, mas vai, sobretudo, na infraestrutura para as operações da aviação regional. Muito obrigada, presidente. Temos a Vossa Excelência. Senadora Ângela Portela. Como relatora dessa MP, e em face do acordo feito em plenário, eu proponho a seguinte emenda de redação. No artigo 4º do PLV 13 de 2016, suprima-se a palavra revogado dos incisos 1, 2 e 3
e dos parágrafos 1º a 4º do artigo 181 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1986, conforme entendimento feito pelo plenário. É esse o nosso parecer, senhor presidente. Agradecemos muito a senadora Ângela Portela por ter, no seu relatório, materializado esse acordo que foi muito importante, né? Tanto que, a pedido dos líderes, nós transferimos ontem a apreciação da medida provisória para hoje. Senador Jorge Viana. Presidente Renan, eu queria a atenção de Vossa Excelência. Tenho acompanhado aqui as negociações sobre essa MP. E há um entendimento, inclusive, da bancada. O líder da minoria está aqui ajustando o entendimento, onde se possa votar imediatamente essa MP, com as ressalvas feitas pelo líder do governo, com os compromissos assumidos. Há um entendimento, inclusive, do líder. Eu pediria a Vossa Excelência, sem prejuízo das inscrições e dos comentários que possam vir em seguida, porque o meu apelo, senhor presidente, é que eu sou relator do PLC 29 e que foi objeto de um entendimento que Vossa Excelência participou ontem. Fizemos uma audiência na CAI hoje. Houve uma cooperação suprapartidária nesse projeto. A senadora Gleisi conduziu com maestria. Eu me senti muito confortável como relator. Trouxemos o ministro do Planejamento e eu confesso a Vossa Excelência que eu tenho até uma questão pessoal, prática. Tenho um voo que vai ficar incompatível. E penso que houve um consenso na Comissão de Assuntos Econômicos sobre a matéria. Nós poderíamos imediatamente apreciar. Eu queria, votando a MP, destrancando a pauta, eu queria não mais que 5 minutos para relatar um pouco o acerto que fizemos, a segurança jurídica que buscamos, para termos condição de votar no plenário simbolicamente, por acordo, tanto o PLC 26 como o PLC 29. Juntamos todas as informações, estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Esses servidores estão esperando desde 2009, desde 2014. A partir de 2009 começaram a ter perdas. Eu sei do empenho de Vossa Excelência. Acho que o Senado hoje está cumprindo sua missão de respeitando a autonomia dos poderes, do Judiciário, dando um suporte para o Ministério Público poder trabalhar com mais independência ainda. Era o apelo que eu faço, já tem entendimento. Podíamos votar imediatamente a MP, seguiríamos com a lista de inscrições, mas votando a MP eu precisava de 5 minutos para esclarecer os entendimentos relativos ao PLC 29 e ao 26. Presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Em primeiro lugar, presidente, reiterando os termos apresentados pelo senador Jorge Viana. Para ser mais exato, esses servidores, eu acho que poucas categorias de servidores públicos no Brasil têm tido maiores perdas do que essa categoria. É, na verdade, desde 2007 que tanto servidores do Ministério Público Federal, do Ministério Público da União, quanto os servidores do Judiciário Federal não têm tido o reconhecimento das suas perdas de vidas. Vossa Excelência é testemunha disso. Ano passado houve uma longa jornada desses servidores por esses direitos. Então, só encaminhando, senhor presidente, nós, em relação à medida provisória, nós não vamos pedir verificação, nós vamos registrar somente o voto contrário, mas não vamos pedir verificação. Poderíamos votar logo a medida provisória e passar para a discussão dos dois projetos, o 26 e 29. Há um pedido de simplificação do senador Jorge Viana, de que nós possamos votar a medida provisória para desobstruir a pauta e votarmos os itens seguintes da pauta. Claro. Senhor presidente. Sem prejuízo das inscrições. Para ajudar aqui, inclusive, falando como líder da oposição, líder da minoria, já deixamos claro aqui a nossa posição contra esse projeto de desnacionalização desse setor. Mas aqui é o compromisso feito pelo senador Aloysio Nunes. Nós não temos confiança nesse presidente interino, mas entramos nesse acordo com o líder do governo, que se comprometeu aqui em relação ao veto desse 100%. Então, nós vamos registrar o nosso voto contra,
mas não vamos pedir verificação nominal, confiando aqui na palavra dada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira. Senador E quero Valadares, novamente, senhor presidente, Simone. novamente, senhor presidente, parabenizar muitos senadores, a senadora Simone é uma, mas muitos senadores que no dia de ontem levantaram sua preocupação para o impacto na indústria nacional do setor. Muito obrigado. Senador Valadares, senadora Simone Tebet e senador Paulo Rocha. Presidente, eu queria apenas acentuar, registrar, que uma comissão especial de especialistas já apresentou um projeto de lei 258, estabelecendo normas para o novo Código Aeronáutico, o que seria mais viável, ao invés desta medida provisória, seria, sem dúvida alguma, dar andamento a um projeto que foi, sem dúvida alguma, dos mais importantes já apresentados com a participação da mesa do Senado. Mas já que isso não aconteceu e a medida provisória vai ser votada, o PSB, entendendo e confiando na palavra do líder do governo, de que os 100% de participação de companhias estrangeiras na nossa aviação, esses 100% não vão prevalecer, o PSB vota favorável, confiante de que vai haver o veto a essa matéria. E por outro lado, senhor presidente, eu gostaria também de dizer a Vossa Excelência que a sua iniciativa em fazer um trabalho sobre as obras inacabadas conta com o nosso total apoio. Vocês sabem, em Alagoas, em Sergipe, existem várias obras. Em Sergipe, inclusive, a BR-101 está inacabada. Já houve nos idos de 96 até 98 uma comissão especial. Mas como nós temos uma comissão de infraestrutura, pode cuidar disso de sobra com o conhecimento dos senadores desta comissão, que vai cuidar, sem dúvida alguma, de que as obras inacabadas não podem acontecer, porque isso significa prejuízo enorme para o erário público do nosso país. Senador Aloysio Nunes Ferreira. Senhor presidente, eu Senadora Simone, na fico muito honrado com o voto de confiança que me deram meus colegas que agora há pouco se manifestaram. Mas eu quero dizer o seguinte, eu conheço o presidente Michel Temer há cerca de 50 anos, não apenas como advogado, como procurador de Estado, professor, longa vida parlamentar. A palavra do presidente Michel Temer é palavra para ser cumprida. Não precisa nem conferir no Diário Oficial. Quando algum dos seus ministros ou seu líder transmite aqui no Senado um compromisso, podem os senhores senadores estar certos que é a palavra de um homem de bem, de um homem honrado, que costuma dar valor aos compromissos. Senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Eu quero, antes de mais nada, louvar o primeiro consenso, não tenho dúvida, de muitos que virão em benefício do Brasil e do povo brasileiro. Em nome do senador Lindbergh, inclusive, agradecer à oposição, dizer que nós estamos, sim, unidos. O Senado não é parte da crise, ele é parte decisiva dos problemas, da solução para essa crise que assola o Brasil, parafraseando aqui a fala do presidente do Senado, senador Renan Calheiros. E com isso, senador presidente, eu quero dizer que a emenda saiu melhor que o soneto, porque não sou contra a abertura do capital estrangeiro até 49%. É que esta questão principal, que é a diminuição do preço da tarifa e a regionalização dos voos nacionais, não seriam resolvidos apenas com a abertura do capital a estrangeiro. O que nós precisamos, e muito bem colocado pelo senador Eduardo Braga, é discutir a questão dos hubs, os centros de conexão das empresas brasileiras, que hoje muitas vezes estão concentradas na mão de 2, 3 ou 4 empresas nos grandes aeroportos nacionais. E as demais podem parar, desembarcar os seus passageiros, mas não podem fazer conexão. Então, discussões como estas vão ser travadas na comissão especial da discussão do Código da Aeronáutica. Para quê? Para abrir essa rede de conexões, permitindo com isso
isso, que as empresas possam fazer os voos regionais, poder discutir com isso a diminuição da tarifa. É importante deixar registrado isso, porque depois da minha fala de ontem, eu recebi muitos e-mails de pessoas que não estavam entendendo. Peraí, mas nós queremos que baixe a tarifa aérea, nós queremos voos regionais para municípios de 200 mil habitantes, de 150 mil habitantes. É por isso que nós estamos aprovando a MP, e estamos levando a discussão da abertura de capital e a discussão de RUB e de lotes para essa comissão especial, para que possamos avançar e, ainda que se leve 6 meses, nós possamos ter uma resposta definitiva para a sociedade brasileira. De que forma poderemos regionalizar as linhas aéreas brasileiras e também abaixar as tarifas. Então, eu parabenizo o Senado Federal por esta demonstração de estar votando com o Brasil e com a população brasileira. Pela ordem, senhor presidente. Senadora Vanessa, senador Cássio Cunha Lima. Eu vou, até em homenagem ao senador Jorge Viana, eu abro mão da minha inscrição, já estava inscrita para debater a matéria, mas vou fazer um breve pronunciamento a respeito dessa medida provisória. Primeiro, que ela chegou a essa casa encaminhada ainda, que foi pela presidente Dilma, prevendo a possibilidade da abertura de capital até 49%, que não foi uma decisão isolada do governo naquela época, foi fruto de grandes debates com todos os segmentos. Infelizmente, a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda elevando a possibilidade de participação do capital estrangeiro sem nenhuma contrapartida, o que não tem comparação no mundo inteiro, não há precedente no mundo, senhor presidente, até 100%. Mas eu digo, senador Renan Calheiros, a Vossa Excelência, a todos os meus companheiros e companheiras aqui, que da primeira vez que subi à tribuna para falar da matéria, assim que a emenda foi aprovada na Câmara dos Deputados, eu fiquei muito otimista, senador Jorge Viana, porque o senador Dário Berger se pronunciou, senadora Simone se pronunciou, senador Hélio José, senador Eduardo Braga, todos. Então, eu quero aqui, não podia, senador Jorge, mas senador Jorge não esperaria outra coisa, senador Jorge. O que eu quero dizer aqui, e não podia deixar de dizer, é em relação ao bom senso dessa casa. Eu sei que há um acordo com o presidente da República, interino, não tenho dúvida do cumprimento desse acordo. Nós, conforme já anunciou o senador Lindbergh, não pediremos votação nominal, entretanto, marcaremos nossa posição contrário a esse aumento de 100%. Contrário. E espero que tenhamos a oportunidade, senhor presidente, de, na comissão, debater a questão aérea de forma muito mais ampla, porque nem melhoraremos o serviço, nem melhoraremos a qualidade, apenas abrindo ao capital estrangeiro. Então, cumprimento Vossa Excelência, meus colegas senador e o senador Jorge Viana pela conquista de hoje. Obrigada. Senador Cássio Cunha Lima. Senhor presidente, para dirigir um apelo a Vossa Excelência, que sempre se mostrou muito sensível a esses temas, existe um consenso já formado no plenário em relação à medida provisória, que poderíamos votar já de imediato, e é esse apelo que faço para que seja feita a votação da medida provisória, que irá desobstruir a pauta e possibilitará a votação do reajuste dos servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público da União, que faremos também simbolicamente, porque é um amplo consenso construído neste plenário para que, depois de todos esses anos de luta, sobretudo esse ano mais recente de muita negociação, possamos com justiça atender esse pleito. Então, apelo a Vossa Excelência para que possamos votar a medida provisória, já que há um acordo nesse sentido, e, na sequência, possamos votar o reajuste dos servidores e, dependendo da decisão superior de Vossa Excelência, o requerimento em torno do PLC 7, para que possamos discuti-lo e votá-lo. Muito obrigado, presidente. Senador Jorge Viana. O senador Jorge Viana, senador Medeiros, senador Regufe. Senador Dário Berger. O senador Jorge está fazendo um apelo para nós votarmos imediatamente. Um minuto, com as inscrições. A pauta, e aí nós seguiremos as inscrições. Senhor presidente, um minuto apenas para registrar minha posição sobre o assunto. Senhor presidente, o foco do meu mandato é a defesa do contribuinte e do consumidor. Na minha concepção, a partir do momento que se aumenta a concorrência,
tende-se a melhorar a qualidade e a baixar o preço das passagens. Então, isso é bom para o consumidor. Todas as vezes que se discutir um tema e nesse tema se priorizar o aumento da concorrência, isso, na minha concepção, isso vai beneficiar o consumidor, porque isso gera uma pressão num ponto futuro para que nós tenhamos uma baixa no preço das passagens e uma melhora na qualidade do serviço que é oferecido ao consumidor. Então, eu vejo com bons olhos o aumento da concorrência. Então, a minha posição é a posição em defesa do consumidor nesse tema. Se vai ser 49, se vai ser 100, a minha preocupação é você permitir que tenha uma oferta maior, que aumente a concorrência, e aumentando a concorrência se possa baixar o preço da passagem para o consumidor e também melhorar a qualidade do serviço. Senador Jorge Viana pede que nós deixemos as inscrições para depois. Eu só faço um apelo ao senador Dário Berger. De minha parte, em seguida nós... com a concordância. Então, antes de passarmos à apreciação da matéria, essa presidência esclarece ao plenário que, nos termos da DIN 5127 do Supremo Tribunal Federal e da questão de ordem decidida na sessão do dia 27 de outubro, submeterá preliminarmente a deliberação do plenário, junto com os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária, a pertinência temática da medida provisória. Oportunidade em que qualquer senador poderá oferecer requerimento para impugnação de dispositivo estranho à medida provisória. Há sobre a mesa requerimento de impugnação de matéria estranha ao projeto. Eu concedo a palavra ao senador Hélio José para que possa ler o requerimento. Senhores, impugnação de matéria estranha. Nos termos da questão de ordem decidida em 27/10/2015, requeiro que seja submetida ao plenário a presente impugnação aos seguintes dispositivos. Parágrafo 3º do artigo 2º do PLV. 2. Artigo 137A ao 137D, inseridos no artigo 4º do PLV. 3. Artigo 175, alterado pelo artigo 4º do PLV. 4. Parágrafo único do artigo 183, alterado pelo artigo 4º do PLV. 5º, artigo 5º do PLV. 6º, artigo 7º do PLV. Todos por serem considerados matérias estranhas ao texto da medida provisória 714 de 2016 e por consequência, solicitamos que sejam feitas as adequações necessárias na emenda e na redação do texto do PLV número 13 de 2016. Sala de sessões, em 28 de junho de 2016, senador Aloysio Nunes Ferreira, líder do governo nessa casa. Obrigado, senador. Passa-se a apreciação da impugnação das matérias estranhas ao texto do projeto. Em votação, a impugnação dos seguintes dispositivos, por não guardarem conexão com o texto da medida provisória. Parágrafo 3º do artigo 2º do PLV, artigo 37, 137A ao 137D, inseridos no artigo 4º do PLV, artigo 175, alterado pelo artigo 4º do PLV, parágrafo único do artigo 183, alterado pelo artigo 4º do PLV, artigo 5º do PLV e artigo 7º do PLV. Eu concedo a palavra ao senador... Senhor presidente, sobre uma questão de esclarecimento, a nobre relatora acolheu como emenda de redação o artigo 4º do PLV, que diz respeito ao artigo 181 e incisos aqui já apresentados como emenda de redação. Será acolhido mais na frente. Aqui são apenas os jabutis, as matérias estranhas que foram colocadas na outra casa do Congresso Nacional. Vamos direto à votação. As senadores e senadores que aprovam a impugnação permaneçam como se encontram. Aprovado.
Os dispositivos são considerados como não inscritos no texto do projeto de lei de conversão. Em votação, os pressupostos de relevância, urgência, adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da medida provisória, ressalvados os dispositivos impugnados de matérias estranhas ao projeto. As senadoras e senadores que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a apreciação do mérito da matéria. Discussão do projeto de lei de conversão da medida provisória e das emendas. Não havendo quem queira discutir mais a matéria, cuja discussão foi antecipada, nós encerramos a discussão e passamos à votação. Votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental, nos termos do texto aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados. As senadoras e senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados contra os votos do senador Randolph, do senador Lindbergh, da senadora Vanessa, do senador Humberto Costa, da senadora Ângela, do senador Paulo Rocha, do senador Paulo Paim, da senadora Gleice, do senador Requião, do senador Capiberibe, da senadora Regina e da senadora Lídice da Mata. E de outros, senhoras e senhores senadores. Aprovado o projeto de lei de conversão na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, com as adequações da relatora, ficam prejudicadas a medida provisória e as demais emendas a ela apresentadas. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final e passamos à votação da redação final. As senadoras e senadores que aprovam a redação final permaneçam como se encontram. Aprovada a redação final, eu mais uma vez cumprimento os senadores pelo acordo aqui realizado, numa matéria importante para o Brasil, mas complexa, muito complexa, e cumprimento também o ministro Eliseu Padilha, que fez questão de hoje vir aqui na liderança do governo para ter essa conversa produtiva que possibilitou a aprovação da medida provisória. Aprovada a redação final, a matéria vai à sanção. Senhor presidente, só um esclarecimento. Por gentileza, um esclarecimento. Com a palavra, eu não estava aqui, mas pelo que percebi, o líder do Senado, o senador Aloysio Nunes, fez uma proposta de acordo de que o presidente Temer vetaria a emenda que instituiu os 100% da abertura do capital para exploração por empresas estrangeiras. O que nós votamos foi isso, com exceção desse compromisso que o presidente Temer vetará essa emenda. Enquanto nós não deliberarmos sobre o percentual que ele mandará para o Congresso Nacional, não é isso, senador Luiz? Por quê? Valerá os 20% na transição, especificado na legislação. Vigora a lei atual. Bem, presidente, só bem rapidinho, eu sei que o senador Jorge Viana está ansioso por usar a tribuna, mas eu quero dizer para Vossa Excelência e também para todos os senadores e senadoras que eu fui um dos primeiros a abordar esse tema aqui da tribuna do Senado. E pude registrar naquele momento que achava que essa questão era uma questão que precisava ser melhor estudada. Não podia, através de uma emenda, eu diria até intempestiva, oportunista, estabelecer um regramento dessa natureza que, no meu entendimento, as consequências são realmente imprevisíveis, porque eu estudei essa matéria, cheguei à conclusão que só a Colômbia e, se eu não me engano, o Chile, os nossos vizinhos aqui praticam 100% na aviação civil de capital estrangeiro. E o que é pior, senhor presidente, eu fiz um estudo com trajetos semelhantes
com relação a empresas que praticam 100% capital estrangeiro e cheguei à conclusão que se nós adquirirmos uma passagem no dia 17/7 do ano que vem, do mês que vem, nós vamos chegar à conclusão que a Colômbia pratica um preço 70% superior ao preço que é praticado no Brasil hoje. Como o senador Jorge Viana passou aqui e me solicitou para que eu abreviasse a minha participação, eu quero só mencionar e concluir dizendo que, na verdade, eu acho um absurdo a gente entregar isso para o capital externo, uma vez que Estados Unidos pratica aviação civil com 25%, Alemanha com 49%, Reino Unido com 49%, a União Europeia toda com 49%, o Canadá com 35%, a Coreia do Sul com 50%, só nós que vamos entregar o nosso capital com a ideia de que os preços baixariam, com a ideia de que nós teríamos a modernização da aviação civil e que os empregos seriam oportunizados aqui no Brasil. E o que é pior, a empresa privada vem aqui com o objetivo do quê? Do lucro. E o lucro, onde é que essa empresa levaria o lucro? Evidentemente que não reaplicaria no Brasil. E, além do mais, eu acho que ficaria com filé mignon e nós teríamos um prejuízo enorme com relação à aviação civil do Brasil. Por isso, a minha preocupação, e votaria contra, mas com um acordo, eu assumo o acordo, confio no presidente Temer, que ele vai vetar, vai mandar um projeto de lei para cá, uma medida provisória, para que a gente possa discutir especificamente essa questão da participação do capital estrangeiro no Brasil. Cumprimento, Vossa Excelências, senador Dário Berger. Há sobre a mesa requerimento de urgência para o projeto de lei da Câmara número 29 de 2016. Pois mantém a inscrição, hein, presidente? Eu pediria silêncio das galerias para que nós pudéssemos avançar na nossa pauta. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, não tendo havido, como todos viram, objeção do plenário, passa-se a apreciação da matéria. A presidência comunica, antes disso, ao plenário, que recebeu do Conselho Nacional de Justiça o ofício número 19 de 2016, encaminhando a certidão de julgamento e acórdão proferidos nos autos do parecer de mérito sobre o anteprojeto de lei 2983/40/2016.2, transformando no projeto de lei da Câmara número 29 de 2016. Comunica ainda que recebeu ofício número 77/2016 do presidente da CAI, senadora Gleice Hoffmann, encaminhando informação sobre o impacto orçamentário do projeto. Os expedientes vão à publicação. Projeto de lei da Câmara número 29, do Supremo Tribunal Federal, que altera dispositivo da Lei número 11.416, de 2016, que altera dispositivos da lei que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e dá outras providências. Há sobre a mesa pareceres favoráveis da CCJ e da CAI, que teve como relatores os senadores José Maranhão e Jorge Viana, respectivamente, que serão publicados na forma regimental. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Discussão do projeto em turno único. Com a palavra o senador Jorge Viana. Eu queria, senhor presidente, primeiro agradecendo e cumprimentando Vossa Excelência, que tanto trabalha aí junto conosco para procurar ajudar a vencer pautas difíceis nessa casa. Queria agradecer a compreensão dos colegas, mas o próprio senador, líder do governo, Aloysio Nunes, meu líder do meu partido, Humberto Costa, senadora Gleice, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, pediu que, rapidamente, presidente, pudesse
passar algumas informações sobre essa matéria. Já fui relator de matérias complexas aqui. Código Florestal, a Lei de Acesso à Biodiversidade, a Lei de Ciência, Tecnologia e Inovação, mas devo dizer a Vossa Excelência que, nesses tempos, relatar uma matéria dessa é muito difícil. Uma matéria que implica em fazermos um reajuste dos salários de 125 mil servidores do Judiciário brasileiro. É isso que está envolvido nesse projeto de lei da Câmara 29. E que, de 2008 para cá, 2008, iniciando 2009, tiveram perdas salariais significativas. Em 2012, houve uma tentativa de recuperação, mas que as perdas seguiram. E esse projeto de lei da Câmara já é fruto de um entendimento que sucede à disputa colocada, não diria disputa, mas o propósito colocado de fazer a recomposição das perdas e apresentar ganhos reais. Esse projeto foi vetado, o veto foi mantido e, como acordo, tivemos o projeto de lei da Câmara 29 de 2016. Mas, mesmo assim, quando da apreciação dessa matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, me deparei com deficiências nela. O processo não estava completo, não atendia plenamente à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretriz Orçamentária. E foi graças a essa observação, à intervenção de alguns colegas senadores, que a comissão e o Senado Federal pôde juntar a esse projeto todas as informações necessárias. Aqui eu agradeço e cumprimento o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, mas a equipe que trabalha na Secretaria-Geral do Supremo e também no Conselho Nacional de Justiça. Mas o que eu estou falando vale também para o projeto de lei da Câmara 26 de 2016, que trata do reajuste dos servidores do Ministério Público da União, que também enviou para a Comissão de Assuntos Econômicos, teve como relator o senador Valdir Raupp, todos os documentos necessários e pudemos juntar os anexos, cumprindo plenamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. É óbvio que teremos um impacto, e é isso que exige a Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, a folha de pessoal da União, no caso do Judiciário,